No começo do mês, o IBGE divulgou o mais recente levantamento do Censo 2022. Ele apontou que Santa Catarina havia atingido 96% dos domicílios recenseados. Para saber mais dados aqui de Rio do Sul e do Alto Vale, convidamos a Vanessa Miranda, coordenadora de pesquisa do IBGE. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Monique. Então, Vanessa, qual que é o percentual de Rio do Sul e se você tem dados também dos municípios aqui da região do Alto Vale? Então, em Rio do Sul, a gente já ultrapassou ali 95% dos domicílios que a gente tinha para recensear. O Alto Vale está um pouco maior, ali em torno de 97%, 98%, porque daí a gente considera todos os municípios aqui da nossa região, né? Então, a gente está no momento bem avançado da coleta, sim. Esse percentual é positivo? Poderia estar mais avançado nessa etapa do censo? Bom, considerando que o nosso prazo inicial era de 3 meses, né, para a gente finalizar o censo até dia 31 de outubro de 2022, a gente está muito atrasado, né? Então, a gente já teve uma prorrogação e agora a gente está tendo mais uma, né, para as pessoas que têm acompanhado aí nas mídias. Então, o censo ele vai continuar se estendendo ali em janeiro de 2023. Quais as maiores dificuldades encontradas pelos recenseadores aqui na região? Então, a nossa principal dificuldade é encontrar o morador em casa, né? E isso é natural, porque as pessoas elas trabalham, né? Então, nem sempre a gente consegue encontrar o morador em casa. Então, o recenseador, normalmente, ele tem que passar várias vezes. Então, ele tem que passar pelo menos 4 vezes, né, na casa do morador para ele poder seguir adiante. Então, ele vai tentar de manhã, vai tentar de tarde, de noite, no fim de semana. Então, às vezes, aparece um recenseador lá na casa do cidadão às 8 horas da noite de domingo, o pessoal se surpreende, acha até um pouco estranho. Mas é essa vontade do recenseador de conseguir encontrar o morador em casa, né? Porque como eles recebem por produção, cada entrevista que eles conseguem fazer é importante. E a população, enfim, o morador que tem essa dificuldade de ser encontrado em casa, ele recebe algum papelzinho indicando algum contato com o recenseador? Ele pode entrar em contato com o IBGE? Aquele que tem dificuldade mesmo, que quase não fica em casa e que ainda não foi visitado ou não conseguiu encontrar um recenseador para responder a pesquisa? Então, quando o recenseador ele passa pela casa da pessoa e não encontra o morador em casa, ele vai deixar uma folha de recado. É uma folhinha pequena que lá diz que o recenseador tentou passar na casa dele, não conseguiu encontrá-lo naquele momento, e ele pede para o morador entrar em contato. Então, ele deixa seu nome, sua identificação, né, que o morador pode utilizar para confirmar que aquele é, de fato, um funcionário do IBGE. E aí, ele pode também entrar em contato pelo WhatsApp com o recenseador ou por ligação. Então, ele pode tanto agendar a visita, que é o melhor horário, né, para o recenseador passar lá, olha, estou em casa no sábado de tarde, avisa o recenseador. Ou ele pode até mesmo responder o seu questionário pelo telefone com o recenseador, sem necessidade dele ter que se deslocar lá novamente. Outra opção é de responder o questionário pela internet. Então, quando o recenseador faz essa abordagem ou tu entra em contato com ele pelo WhatsApp, por ligação, tu pode solicitar para estar respondendo pela internet. Então, no seu e-mail, né, que vai ser cadastrado, a pessoa vai receber um link onde ela pode estar respondendo esse questionário do censo. E é importante frisar, né, Vanessa, que todas as pessoas são obrigadas a responderem. Não é uma opção, é uma exigência, né? Sim, né? Responder ao censo é um dever de todos os cidadãos brasileiros, né? Então, a gente tenta nunca apelar para essa parte da obrigatoriedade, mas em alguns domicílios que a gente tenta várias vezes, o recenseador deixou as cartinhas, o morador não entra em contato, ou às vezes o morador ele se recusa, né? Diz que não é obrigado a responder, que não vai responder. Então, a gente relembra que sim, né? É lei, então é necessário responder ao censo, porque é apenas através dessas informações que a gente vai conseguir saber quantas pessoas nós temos no Brasil, quem são essas pessoas, como que elas vivem. É importante também a gente colocar que todas essas informações que são prestadas ao IBGE, elas são sigilosas. Então, ninguém vai conseguir mais associar essas informações àquela pessoa daquela residência. Então, não vai impactar em nada do imposto de renda ou qualquer coisa nesse sentido, que é uma dúvida constante das pessoas. Às vezes a gente tem aquela pergunta, né? Quantos banheiros tem nessa casa? Parece uma pergunta boba, né? Assim, morador, às vezes ele, mas por que vocês querem saber de uma coisa dessa? Mas é uma informação importante que diz respeito a como os brasileiros estão vivendo, né? Qual é a qualidade de vida que eles têm. Impacta, inclusive, no retorno depois para o município, né? Então, essa é uma parte fundamental, porque através do número de habitantes que a gente tem num município, a gente consegue calcular o fundo de participação, né? Então, esse é um dinheiro que ele vem do governo federal e que é fundamental para que o município possa fazer os investimentos nos lugares devidos. Então, a partir desse número de habitantes, a gente consegue saber, obviamente, quantas pessoas tem no município, e essa informação vai ser repassada ao governo federal para que eles saibam quanto de renda esse município está precisando que seja injetado para o próximo ano.
Vanessa, para quem ainda não recebeu um recenseador em casa, basicamente, né, que perguntas são feitas e o tempo estimado para finalizar a pesquisa? Então, a gente tem 2 tipos de entrevista, acho que é importante a gente pontuar isso. Então, a gente tem o questionário básico, que vai ser aplicado em todos os domicílios do país. É um questionário muito simples. Se a pessoa mora sozinha mesmo, assim, em 1 minuto ela consegue responder. Claro, se tem mais moradores na casa, demora um pouco mais, mas menos de 5 minutos responde. Esse questionário ele vai perguntar sobre o domicílio da pessoa, se ela tem acesso à água encanada, se tem coleta de lixo, então informações sobre essa parte. E daí vão fazer perguntas sobre os moradores, né? Quem são os moradores, qual é a relação de parentesco entre eles. Vai perguntar também qual é a renda do responsável pela família. E também vão ter perguntas sobre a parte de cor e raça, se a pessoa sabe ler e escrever. Esse é o questionário mais básico. E aí a gente tem um questionário do tipo amostra, que ele é feito numa seleção assim de 10 a 20% dos domicílios, só responde. Esse é um questionário que tem bem mais pergunta e ele pode demorar ali em torno de 20 minutos para responder. Então, é por sorteio? Isso, é um sorteio, né? Nem o recenseador ele sabe qual que vai cair naquela casa no momento que ele está passando, né? Só na hora que ele começa a fazer o questionário é que a pessoa descobre qual dos 2 tipos de questionário vai ser aplicado. Esse tem mais perguntas, então ele vai... Além de saber se a pessoa sabe ler e escrever, ele vai perguntar até que ano a pessoa estudou, se ela ainda está estudando, se fez faculdade, que tipo de faculdade fez. Para quem ainda está estudando, se desloca para a escola, como é que funciona esse deslocamento. Vai abrir várias perguntas sobre trabalho, no que a pessoa trabalha, que tipo de empresa. Se ela também se desloca para o trabalho, quanto tempo que ela gasta nesse deslocamento. Então, são várias informações muito importantes para os diferentes municípios do nosso país, né? Ele também vai perguntar se as pessoas têm alguma dificuldade para enxergar, para se locomover, então a parte de deficiência física. Também pergunta se alguém da casa foi diagnosticado com autismo, então esse questionário é um pouco mais completo. Mas como eu falo, normalmente ele não passa de 20 minutos, então mesmo assim é um questionário muito rápido. Para a gente finalizar, Vanessa, a pesquisa continua agora depois na semana do Natal, no Ano Novo, ou os recenseadores dão uma paradinha e retomam daí em janeiro? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Então, eu trouxe até uma colinha aqui para a gente falar sobre quais municípios a gente ainda está tendo coleta. Então, obviamente, Rio do Sul, que é o maior dos nossos municípios, né? Também Lontras, Agrolândia, Braço do Trombudo, Agronômica, Laurentino, Ibirama, Presidente Getúlio, Vitor Meirelles, Taió e Pouso Redondo. Nesses ainda tem recenseador fazendo coleta. Então, a gente vai continuar batendo nas casas, tentando encontrar os moradores até o final dessa semana. A partir daí, a gente vai fazer uma pausa. Por quê? Porque a gente tem um prazo para enviar esses dados ao governo federal para que possa ser feito o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios no final do ano. Depois disso, a gente retorna em janeiro para quê? Para resolver os moradores ausentes e as recusas. Então, a gente novamente vai tentar entrar em contato com essas pessoas para que a gente possa saber, de fato, quantas pessoas tem em cada residência. Porque nesses locais onde a gente não conseguiu o contato com o morador, ele não respondeu, foi uma recusa, o morador está ausente, mas a gente sabe que tem um morador na casa, vai ser atribuído a média do município para aquela residência, a fim de que não seja prejudicado esse cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Né? Importantíssimo, então, que todos respondam. A gente pede que nessa reta final aí dessa semana, né, os moradores façam o possível, né, respondam o recenseador quando ele entrar em contato. Para quem recebeu, às vezes, uma notificaçãozinha do IBGE com o link para responder o questionário online. Então, às vezes, o recenseador já passou várias vezes, o supervisor tentou, não conseguiu, foi deixada essa cartinha de notificação e a pessoa pode responder online. Então, é isso que a gente pede, que todo mundo que receba a visita do recenseador essa semana responda o questionário. Não tem muita desculpa, né? Se não está em casa, dá até para responder de forma online, para facilitar a vida de quem tem uma rotina muito agitada. Vanessa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fica esse pedido para que todos respondam. É simples, é rapidinho, em menos de 5 minutos para a maioria das pessoas. Não custa nada. Isso contribui também para o desenvolvimento, fortalecimento das cidades. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço, Monique.